Ó, a Rosana perguntou aqui o seguinte: a igreja vê o evento Vira Brasil 2025 como uma forma de promover a espiritualidade, a mensagem do evangelho, ou acredita que eventos de grande escala, com ingressos elevados, podem contribuir para a comercialização da fé e criar um ambiente excludente, como apontam alguns teólogos e líderes religiosos? Qual que é o ambiente excludente? Eu já tentei embarcar num voo e sentar na business sem ter pago a business, eu não consegui. Não significa companhia aérea excludente. Aquele voo ele só é possível comercialmente falando porque alguém paga um ticket para que o combustível seja colocado, o piloto seja contratado, o pouso seja realizado, enfim. No caso desse evento especificamente, a gente precisa pagar um estádio, geradores, a gente precisa lidar com logística. Se a gente for abrir o balancete, não só não dá lucro, como a gente, como igreja, está absorvendo um grande prejuízo para a realização do evento acontecer. Agora, eu não posso mentir se eu te disser que não tem muita gente comercializando a fé. Existem mercadores da fé, como existiu na época de Jesus. E o fato de passar no SBT também, gratuitamente para todo mundo, é uma forma de você pulverizar. Não, sem dúvida. Agora, qual que é o ponto, Vilela? Você vai em todos os cultos que eu ministro em Alphaville, Lagoinha Alphaville, todos eles são gratuitos. Você vai assistir minha pregação no YouTube, todas elas são gratuitas. Você está assistindo esse podcast, você não pagou nada para ouvir. Verdade. Em todo o tempo, eu prego o evangelho o tempo inteiro. Eu fiz uma cruzada de milagres em 2022, a gente tocou mais de 70 mil pessoas, teve mais de 4 milhões de reais de custo e ela foi gratuita para todo mundo que estava lá. Não foi gratuita para mim, mas foi gratuito para quem recebeu. Como que ela foi viável, possível? Com patrocinadores, com gente que falou, cara, eu acredito no que você carrega. Aqui é gratuito pessoal, mas tem um custo para fazer. Pois é. Agora, qual que é o nosso desafio? Quando envolve bilheteria e custo, eu sei que é normal muita gente ficar ferida com isso, né? A gente tem ingressos que começam em R$50. A meia custa R$25. É mais barato do que qualquer partida de futebol. O meu ponto eu acho que também tem muita hipocrisia envolvida em muito comentário. Tem muita gente comentando que paga 4 vezes mais do que isso para assistir uma partida de futebol, mas não investiria 1/4 disso para poder estar com a família no evento de 8 horas, sendo ministrado ininterruptamente por convidados que vêm desde a Califórnia até, sei lá, de outro estado do Brasil. Então o que a gente precisa analisar? Será que de fato o meu comentário é por um zelo? Ou será que eu só quero fazer parte do time que reclama de qualquer coisa grandiosa que a igreja faz? Porque assim, tem gente que vai reclamar, por que precisa ser um estádio? Por que precisa ser tão grande? E a minha pergunta é, por que não? Por que o Coldplay pode fazer algo grandioso e a igreja de Jesus não? Por que grandes bandas internacionais podem fazer algo que reúne 50 mil pessoas? Virada na Praia de Copacabana, na Avenida Paulista. Pois é, eu acho que isso tem a ver em parte com a teologia da libertação, que afetou muito a teologia na América Latina e que afeta até hoje a forma como a gente pensa evangelho, que a gente acha que tudo que é de Deus precisa ser pequeno e pobre, e daí vem voto de pobreza e uma série de nuances que discorrem disso. Em parte tem a ver com a mentalidade colonizada também, né? Você pega na América, a mentalidade americana fala de grandeza, fala de conquista, fala de estabelecer coisas que são fora do comum. Você pega a nossa mentalidade, tem muita gente que acha que a igreja precisa estar sempre em falta, você precisa, né, ter um auditório feio, você precisa ter uma igreja pequena. Cara, eu acredito que o que expressa o caráter de Deus é sempre algo excelente, é grandioso. Eu vejo isso na Arca da Aliança, que foi confeccionada por uma direção de Deus. Eu vejo isso no Templo de Salomão, que foi desenhado e revelado por alguém que tinha um coração segundo o coração de Deus. Eu vejo isso no Jardim do Éden, que foi algo criado pela própria mão de Deus. Eu vejo isso na criação, cara. 6º dia o homem foi criado. E tem tanta cor na íris do olho de cada um que está aqui, tem tantos detalhes que a gente ainda desconhece dentro da criação. Então você pega um Deus que ele é tão rico em detalhes em tudo que faz, eu não consigo acreditar que ele espera da criação algo que seja preto e branco ou pequeno. Eu acho que o estádio ainda é pouco. Eu sonho com um dia em que a gente vai ter pelo menos 10 estádios simultaneamente tocando 500 mil pessoas. Eu acho que uma rede de televisão é pouco. Eu sonho com um momento em que a gente vai ter não só uma rede de televisão falando em língua portuguesa, mas eu já tenho gerado isso em oração. Um momento em que a gente vai ter
rede de televisão em língua latina, com transmissão simultânea, traduzindo o que a gente está falando e, quem sabe, sei lá, CBN falando ao vivo um link. Por quê? Porque tem um fenômeno acontecendo no Brasil e alguém precisa noticiar. Eu acho que isso é só o princípio. E um conselho que eu tenho para os acusadores: se isso já te incomoda, eu acho melhor você mutar o nosso Instagram, porque a gente só começou. Os estádios vão ser tocados, as redes de televisão vão ouvir falar do que está acontecendo e a gente só está começando. E para você que quer participar disso, cara, você pode garantir o seu passaporte pelo link virabrasil.com. A gente tem ingresso solidário. Vamos deixar aqui na descrição. Tem ingresso solidário. Então, o que está acontecendo? Que é uma coisa legal também. Tem empresários falando, cara, eu quero abençoar famílias que não podem comprar. Eu quero comprar 100. Então, à medida que as pessoas estão fazendo isso, a gente disponibiliza, tem 100 novos passaportes solidários. A galera vai lá e pega. Tem mais 200, tem mais 50, tem mais 300. A verdade, para finalizar esse assunto, é que quem não vai nunca foi sobre dinheiro. Sempre foi sobre querer estar. Porque quando a gente quer, a gente dá jeito para tudo. O que me deixa triste é ver que tem uma galera que fica horas na fila pra assistir um show, cara, de... sei lá. Landcrafts. Doesn't matter. E coloca desafio, cara, pra poder estar numa noite profética junto com a sua família, sendo ministrado pra viver um ano extraordinário. Então você que vai estar online, YouTube Lagoinha Alphaville, você que vai estar na TV, SBT, Rede Aberta, e você que vai estar presencialmente Allianz Parque, começa às 17 horas, eu te espero lá. Vai ser incrível. Amém. O Felipe perguntou aqui o seguinte: o senhor já declarou que a igreja não deve ser uma plataforma de palestras motivacionais, mas de transformação espiritual. Qual é a diferença entre um culto que motiva e um culto que realmente transforma? Como a igreja pode ser mais relevante nesse sentido? Cara, a diferença é onde está fundamentado o que você fala. Se eu falar, por exemplo, sobre o que a palavra fala, a palavra ela vai te motivar. Mas qual que é a base fundamental? A palavra, o próprio Cristo. Agora, se eu quiser falar sobre 3 passos para, e eu quiser ministrar sobre algo que eu penso, aí não é mais o que Deus fala, aí é o que eu acho. Tem muita gente que tem substituído no púlpito aquilo que Deus fala para começar a pregar aquilo que ele pensa. E aí quando eu começo a esvaziar o meu púlpito de palavra de Deus e começo a colocar opinião, já não é mais uma pregação do evangelho, aí já é mais uma palestra motivacional. Então, nem toda pregação, nem toda palestra motivacional vai carregar a palavra de Deus, mas toda palavra de Deus vai te motivar. Perfeito. Faz sentido? Faz, total. Aí tem a última aqui do Edson. Ele falou o seguinte: o senhor já comentou sobre o impacto das doutrinas progressistas na sociedade. Qual seria a abordagem correta da igreja diante do que o senhor chama de agenda do inferno? Acho que eu falei sobre isso na última vinda aqui. Falei sobre isso ainda há pouco, teologia da libertação e coisas do tipo. Cara, a agenda progressista ela vai sempre tentar relativizar, como a gente falou ainda há pouco, e ela vai tentar normalizar, e ela vai tentar defender uma ideia plural. Todos os caminhos levam a Deus. Não, biblicamente todos os caminhos levam para o inferno. Só tem um caminho que leva a Deus. Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for através de mim. Essa pluralidade de que todos os caminhos levam a Deus, todos somos filhos de Deus, eu estou falando a partir de uma análise bíblica, se a gente for usar a Bíblia como a base fundamental do que a gente está falando aqui, tá? Se você não acredita na Bíblia, o que eu estou falando aqui não faz sentido nenhum, porque você nem vai discutir teologia ou teologia progressista. Mas se você acredita que a Bíblia é uma verdade absoluta, cara, a gente precisa entender que existem princípios fundamentais que eles não são relativizáveis. Mas qual que é a agenda global? Qual que é a agenda moderna? Qual que é a agenda progressista? O seu gênero você define, o seu sexo você escolhe. Todos os caminhos levam a Deus, todos somos filhos de Deus. A Bíblia não fala que todos somos filhos de Deus, a Bíblia fala que todos somos criação de Deus, criaturas de Deus. Faça tudo o que quiser, pois é tudo permitido. A própria palavra fala, cara, faça o que você quiser. Faça o que você quiser. Mas saiba que as suas escolhas elas têm uma consequência. De Deus não se zomba, aquilo que o homem semear, certamente colherá. Tem muita gente que justifica falando, mas Deus não andava com prostituta, não andava com ladrão. Você andar com uma não significa você se tornar uma. Você andar com uma não significa você não afetá-la a ponto de dar um destino diferente do que o que ela tem hoje. Porque eu até falei sobre isso na última vez que eu vim aqui. Deus ele te ama do jeito que você é. É uma mentira que muita gente tem vendido. Cara, Deus te ama do jeito que você é. Não, Deus te ama
Deus chama apesar do jeito que você está. Então você pode estar sujo, você pode estar perdido. Ele te ama apesar do jeito que você está. O que a Bíblia fala? Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Esse é o teu estado. Aí qual que é o teu destino a partir desse convite? E eu vos aliviarei. Lança sobre mim toda a tua ansiedade. Você vem ansioso. E qual que é o destino? Porque eu tenho cuidado de você. Entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então o que eu preciso entender? O evangelho, ele é tão cheio de graça a ponto de Deus te receber do jeito que você tá. Mas ele te ama tanto a ponto de não deixar você permanecer como você chegou. Eu cheguei quebrado, mas eu não tô quebrado. Eu cheguei perdido, mas eu não tô mais perdido. Eu cheguei cego, mas eu tô enxergando. Eu cheguei vazio, mas eu tô cheio, irmão. Então, o André que chega com 17 anos é completamente diferente do André que vai fazer em fevereiro agora 37. Então, a gente precisa entender que o fato de Deus me receber como eu estou não significa que ele concorde com as práticas que eu tenho. Você pega a mulher que foi pega em adultério, a direção que Deus dá é agora vai e não peca mais. E a gente precisa entender que tem uma diferença entre como a gente chega e como a gente vai. Tem uma diferença entre o vinde e o ide. O vinde é vem do jeito que você tá. O ide é agora vai e prega o que você ouviu. E faz discípulos e batiza no meu nome. Então, eu acho que é sobre isso que a gente precisa entender, que é uma linha muito tênue entre Deus te receber e Deus te aceitar.